A degradação do solo, especificamente o desmatamento, já acabou com aproximadamente 50% do bioma Caatinga. O grupo procura outros meios para amenizar esse problema. Então, as principais atividades que necessitam dessa matéria-prima, né, o carvão, a madeira, eles atualmente retiram da floresta nativa. Então, a ideia é que a gente tenha outras opções, né, espécies florestais que possibilitem ter essa matéria-prima, a madeira, não utilizando o da floresta nativa. Então, a ideia principal é a gente ter essas outras opções. Para isso, eles contam com 3 espécies. A espécie acácia e nim são espécies exóticas. O sabiá é uma espécie nativa, né, aqui do bioma Caatinga. A acácia e o nim têm diversas utilidades, né? Algumas delas a gente pode colocar a questão da madeira para energia, a questão da madeira para móveis, né? Produção de móveis. No caso do nim, é uma espécie da mesma família do mogno, então a madeira de lei. Então essas 2 espécies são madeiras para móveis ou eventualmente para carvão. No caso do sabiá, dentre várias utilidades que ele tem, a madeira é muito utilizada para estaca, né? Para, no caso, cercamento, né, de áreas. Mas a acácia, o nim e o sabiá não são procurados apenas pela madeira. Cada espécie tem diferentes utilidades. No caso da acácia, existe uma possibilidade de extração do tanino. Ela é muito rica em tanino, que é utilizado na indústria de couro, fabricação de couro. No caso do nim, uma outra opção também é a utilização para mourões. Então, existe uma diversidade de utilidades dessas 3 espécies. Para melhorar a produção, eles fazem o preparo do solo. Inicialmente, a gente queria responder a seguinte questão. Essas 3 espécies, com o tratamento, preparo do solo e adubação de fundação, comparado com apenas a adubação de cobertura, como é que essas 3 espécies respondem em relação ao crescimento? Então, uma pergunta a ser respondida é em relação a esse potencial produtivo dessas 3 espécies ao comparar com o tratamento de preparo de solo e adubação de fundação. Em alguns blocos, as árvores foram plantadas sem a preparação do solo. Já em áreas preparadas, a mudança foi visivelmente percebida. As plantas desenvolveram, né, de forma muito mais eficiente em relação à altura, o diâmetro do tronco e mesmo a própria folhagem, de forma muito mais intensa. Na média aí de 15 a 20% superior ao tratamento em que foi apenas colocada a adubação de cobertura. Então isso é uma opção, né, que a gente quer dar ao agricultor, aos empresários que queiram investir nessa área, dizendo o seguinte: se você fizer um preparo de solo adequado e uma adubação, um manejo de adubação adequado, você vai ter uma resposta X. As perguntas respondidas nessa pesquisa visam ajudar também agricultores e empresários. Com esse detalhe da compartimentalização dos nutrientes, nós teríamos uma ideia em relação à ciclagem dos nutrientes. Um outro ponto também importante é a questão da eficiência nutricional dessas 3 espécies. Nós temos 3 espécies florestais que têm diferentes eficiências nutricionais. Nós identificarmos qual delas é mais eficiente vai nos dar uma possibilidade de um manejo nutricional mais adequado. Então, isso é uma coisa interessante e que ajuda a possíveis agricultores ou empresários que queiram investir nessa área, né, de forma mais eficiente, usando os adubos de maneira adequada.